Olá, pessoal, tudo bem? Vou aguardar um pouquinho. Vai pro confinamento, Manuel. A Ana entrou. Tudo bem, Ana? É um prazer te ter aqui conosco. A Jaque. Tudo bom, Jaque? Boa noite, gente. A Jerusa. A Ananda. Ontem eu e a Ananda postamos uma foto ali de gêmeas, quase gêmeas. Oi, Tudo bom, Jerusa? tudo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vocês são muito rápidas, hein? Então, Mal antes que a começa a gente. gente... Então, é que o tempo de eu entrar demora um pouquinho, fica carregando. Sim, sim. Carol, tudo bem? Oi, Karina. Carol. Oi, A Karina. Karina vai fazer uma live amanhã, meio-dia. Isso, ela me mandou A também. mãe, É sobre nutrição, né? Oi, Giovana, Déia. a Déia. Ah, a Déia entrou, Amanda, e ela tá com a Amanda, oi, avó Amanda. assistindo. Quero mandar um beijo pra avó, pra minha avó. Dizer que eu amo muito ela do fundo do meu coração. Obrigada por Boa estar noite. acompanhando as nossas lives. Boa noite, Dona Maria. Um beijo para a senhora, uma querida avó da Gabriela. Quantos anos ela tem, Gabriela? Vai fazer 83 agora em maio. Não, 93 anos. Pensa numa pessoa Não, jovem com 83. 93 anos. 83. 83? Ah, tá, 83. Ela é mais jovem que a gente. É verdade. Espírito jovial, né? Ela é É. uma querida, uma fofa. Então, gente, Amanda, tudo bem? Minha amiga da época do magistério. Que legal. Karina, Hoje, então, Karina trabalhando. A Fátima. Oi, Fátima. Ah, a Karina vai fazer uma live amanhã sobre mudança de hábito, hábitos isso, alimentares, né? meio-dia, né? Legal. Bem no horário do Isso, quero almoço, ver isso aí. bem É legal. verdade, eu acho que esse horário já foi bem proposital, na hora da Aham. comida. Se bem que agora nessa quarentena eu tô tomando café às 11 da manhã, almoçando às 3. Uhum. Não tem horário, não tem regra. Ah, é, com a quarentena tá todo mundo assim desregrado, né? Aham, Tá. Hoje a gente vai fazer a nossa live na forma de perguntas. Recebemos bastante perguntas, né, Jerusa? aham. Quem estiver gostando, gente, vai dando coraçãozinho ali, que ajuda, nos ajuda aí a manter a live bem acesa. Oi, É, Alexandra. a Alexandra entrou também. Nós recebemos perguntas. A Karina. Karina fez perguntas também. Hum. A Alexandra Vamos. falou que acabou de tomar café da tarde. Nossa, nós recebemos bastante perguntas, né? Vamos tentar responder todas. Depois, eu não peguei uma caneta, mas se vocês quiserem fazer perguntas também mais ali para metade, a gente vai recebendo, porque agora a gente vai focar mais nessas perguntas que já foram feitas. Pode ser, Uhum. gente? E aí a gente vai e depois a gente vai respondendo de vocês aqui ao vivo. É Então, isso aí. a primeira pergunta, né, nós tentamos colocar por tema, né, mais ou menos parecido. Então, é o que fazer em casa, né, para ter paciência com os filhos nessa quarentena. Essa pergunta, ela é bem propícia, né, porque eu e a Jerusa também, a gente se identifica com essa pergunta e muita gente também deve se identificar. Então, assim, ó, em relação aos filhos, eu vejo que os filhos, eles são nossos termômetros, sabe? Então, se a gente às vezes não tá muito legal, se a gente tá angustiado, se a gente tá choroso, ou a gente tá estressado, a gente vai ver, pode perceber que eles também estão de alguma forma, ou a criança que é pequena tá mais agitada, ou o adolescente tá mais para um lado, para o outro pelos cantos, ou mais no celular.
eles também demonstram que eles não estão legais. Então, talvez se a gente conseguir respirar um pouco mais, se a gente tentar conseguir equilibrar mais a paciência, diminuir um pouco o estresse, consequentemente, isso vai refletir na vida deles. O Kaique, um dia desses, eu tava meio assim, ai, muita coisa para fazer, preocupações, como eu sou autônoma, tem a preocupação financeira, várias outras coisas. Mas o que que eu penso, né? Eu perguntei para ele, filho, o que que tá achando dessa quarentena? Como é que tu está agindo dessa quarentena? Aí ele falou que estava preocupado com a aula, se ele ia passar de ano. E aí eu vi que os problemas que ele tem são os meus problemas de uma forma diferente, sabe? As coisas que eu penso, as minhas coisas são coisas de adulto, mas a mesma linha de pensamento é dele. Então, nossos filhos, eles nos refletem muito, né? Então, eu acho que se a gente começar a tentar respirar, tentar se equilibrar, consequentemente, a gente vai começar a ter mais paciência com eles. Uhum. E assim, né, eu tenho dois filhos adolescentes, e é isso aí que tu falasse realmente. Eu percebo também, eu vejo neles o meu reflexo na forma como um trata o outro. Eu sempre fui muito estressada, sempre fui muito impaciente. Eu estou tentando agora, né? Estou nesse processo de tentar mudar, né? De ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Mas os meus filhos, eles são exatamente que nem eu. Eles são Uhum, pavio curto, na forma como um trata o outro. Então, e quando eu percebo isso neles, me dá um choque, assim, sabe? Porque eu vejo assim, meu Deus, o quanto eu preciso mudar, porque não adianta a gente sentar e dizer, olha, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assado. Não adianta. O maior ensinamento se dá pelo que eles observam, né? uhum, Pelas nossas atitudes. Eu tive uma coordenadora pedagógica que uma vez ela falou assim: olha, vocês ensinam as crianças desde o momento que vocês estão entrando na creche, na maneira como uhum. vocês sentam, na maneira como vocês se comportam, na maneira como vocês conversam entre si, vocês estão ensinando, porque as crianças observam o tempo todo, né? Então é exatamente isso. Uhum. Eles são um filtro, né? Exatamente. E outra é como ter paciência com o marido nessa quarentena. Gente, eu tô desesperada também em busca dessa resposta. É algo de extremamente difícil, mas me lembrou a última live, né? Porque aí já muda, né? O adulto pro adulto, né? A criança, a gente tem que ter mais paciência, tem que sentar, brincar, mas o adulto, a gente acaba respondendo na mesma altura, a gente acaba se estressando mais, né? E o confinamento, ele conecta ou ele desconecta, ou desconecta também, né? Então, aí o Verdade. cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Então, a última live me lembrou quando a Nanda falou do caldo de frango que ela pediu pro marido dela comprar e ele disse que não comprou porque só tinha caldo de galinha, né? E a forma que ela encara aquilo ali, que ela leva aquilo ali. Então, se a gente respirar tentar respirar mais e não responder na hora, porque se a gente perde a paciência na hora, a gente vai gerar mais e mais estresse. Então, se a gente tentar, né, respirar, não responder na hora, a gente já vai, depois de 10 minutos, a gente já vai tá numa outra vibe para responder aquilo, para lidar com aquilo, sabe? Então, acho que se a gente começar a respirar, não levar tão a sério qualquer palavra maldita na hora errada, né? Como a gente falou da outra vez, a gente leva muito a sério as coisas, tá todo mundo estressado nesse confinamento. Aqui em casa também às vezes é um campo de guerra, mas exercitar, sabe? Cada dia é um dia, tentar entender um pouco o espaço um do outro, porque tá todo mundo. Eu, por exemplo, moro em apartamento. Para mim, eu acho que é muito mais difícil do que se eu morasse numa casa. Eu ir para um quintal, fazer alguma coisa, cortar um mato, fazer qualquer coisa, né? Aqui eu não posso, Verdade. né? Então aqui eu tenho que procurar um lugar da casa para dar uma respirada. É, Queres responder? verdade. Eu Queres moro falar em sobre essa? casa. Uhum. Oi? Queres falar sobre essa? Ah, tá, não, tô só falando que eu moro em Tá. casa e graças a Deus quem mora em casa é mais tranquilo, né? Tem o quintal para dar uma respirada, não tenho marido
Então, nesse momento, tá tudo bem tranquilo, né? Porque, e realmente, é como tu falou, a criança, a gente ainda tem, né, não nos responde à altura às vezes, e o adulto, né, já responde na mesma moeda. Então é aquela coisa, se tu queres ver a situação calma, tranquila, tenta tu ser a calma e a tranquilidade, né? Não vai esperar isso do outro. Se tu queres isso nele, tenta fazer isso em ti. Porque aí, se o outro Exatamente. vê que tu tá calma, tá de boa, tá tranquila, ele não vai ter como reagir de outra maneira, né? A gente tem que pensar dessa forma. Tem Então, outra casa. pergunta Tá. é, A o outra pergunta. apartamento, a Alexandra colocou aqui, eu moro em casa, mas às vezes queria um apartamento. Então, eu morei em casa durante 30 anos, né? E chegou um momento que a gente optou em morar em apartamento justamente porque nós não tínhamos mais tempo para estar mantendo uma casa, um terreno, a estrutura da casa, né? Que a gente tem que estar sempre cuidando, né? E o apartamento, não, entra dentro do teu apartamento, é aquilo ali. O que é fora vai ter um custo, né? Mas são outras pessoas que vão fazer por ti. Outra Hum, pergunta. Você gostaria de ser o seu melhor amigo? Essa pergunta tem uma duplicidade para mim, mas assim, eu encarei essa pergunta de uma forma que eu, se eu fosse outra pessoa, eu gostaria de me ter como melhor amigo, eu né? acho que foi isso que Eu quiseram acho que dizer, né? sim, eu acho que eu gostaria. Me lembrou uma música do Projota, que ele fala assim, ó, o meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. A gente, independente de ter um amigo que seja primeiro amigo Deus ou um ser humano comum, acho que a gente sempre também tem que ser o nosso melhor amigo, sabe? Porque o nosso melhor amigo, ele vai, se eu for minha melhor amiga, eu vou ser como eu sou para o meu melhor amigo, como eu sou para as pessoas que eu gosto. Eu vou me maltratar menos, eu vou me cobrar menos, eu vou me acolher mais, eu vou me entender mais, né? Então eu levei essa pergunta mais por essa linha assim de raciocínio. Uhum. Ah, se eu gostaria de ser minha melhor amiga. Ah, tem vários poréns, né? Eu sou uma pessoa, como eu falei na última live, eu sou assim um pouco controladora, sabe? Então, às vezes, eu, tipo, quem convive comigo diariamente, e mais precisamente, trabalha na mesma sala que eu, a gente tem uma parceria de vai fazer 14 anos juntas trabalhando na mesma sala. Eu falo assim porque é uma convivência igual um casamento mesmo, né? Eu sei que eu não Uhum. sou uma pessoa muito fácil nesse sentido, porque às vezes eu quero as coisas muito do meu jeito. Mas, por um outro lado, eu sou uma pessoa assim, fiel, né? Eu me vejo como uma pessoa fiel, leal. Sou ciumenta como amiga também, eu tenho ciúme das minhas amizades. Mas eu acredito que eu seria a minha melhor amiga. Porque eu, quando gosto de alguém, eu gosto de verdade. Se a pessoa está feliz, eu estou feliz com ela. Eu fico feliz com a felicidade da pessoa, das minhas amigas, com as conquistas. Se a pessoa está triste, eu sinto o sofrimento da pessoa, eu choro, É eu, eu, verdade. eu ando Já assim, tá gente, tudo me chorando. emociona, né? A Gabriela brincou hoje que tá aparecendo a Fernanda Souza na live dela com a Monja Coen, como é que é o nome? Foi, foi. Monja Coen. Eu sei, tá parecendo a Fernanda Souza se emocionando. Eu Agora o disse, é, apelido da Jerusa é Fernanda Souza com a Monja Coen, porque ela se emociona. Mas é verdade, Jerusa é assim. A Jerusa eu é sou assim, ó, água mole, pedra mole, dura, tanto bate até que fura. Ela é desse tipo de pessoa. eu E eu sou assim. geralmente sou uma pessoa paciente para conquistar o outro, assim, né? Entendo. Se a pessoa não está num bom momento, não quer falar, eu entendo, eu deixo. Então, assim que a gente foi também se aproximando, porque a gente já se conhece há muitos anos. Eu tô com o Mário há 14 anos, então Mas a só nossa amizade de foi um uma tempo. conquista, né, Gabriela? Então, Nos assim, primeiros mas momentos, tem um coração não. gigante, né? Um dia desses eu tava, ai, chorosa, eu tava. E ela já chorou comigo, sabe? E eu fiquei até meio assim, Uhum. ai, eu devia falar isso pra ela, porque agora ela tá assim, né? Mas, enfim, vamos para a próxima. É. A próxima pergunta é uma pergunta pessoal aqui que veio da minha casa, que provavelmente do meu filho, que é por que os três mosquiteiros, o Bai, que é o pai, o Urel, que é o Manuel, e o Ki, que é o Kaique, tem que ficar no confinamento dentro do confinamento. O que que acontece?
Não sei se ele tá assistindo, mas assim, aqui em casa, quando a gente faz a live, eu coloco eles num confinamento, que é dentro do quarto de cada um, e ninguém pode usar a internet. Então, eles ficam lá trancados até terminar a live. Então, depois que eu recebi essa pergunta, eu até tentei mudar, né? Hoje eu deixei ele jogando, deixei com a internet, e o Manuel tá ali com o corredor também disponível para ele. Então, a Uhum. gente já tá no confinamento. E no momento da live, eu coloco eles dentro do confinamento. Foi até engraçado Ai, essa gente. pergunta. Tá. E tem outra pergunta que acabou sendo diretamente para mim também, que é, Gabi, o que você achou de mim quando me conheceu? Essa pergunta. Hã? Aqui, tu parou na minha internet aqui, tu deu uma pausa. Será que foi a minha ou a tua? Por isso? Para mim não Uhum. aconteceu nada, assim. Ah, tá. Pode ser o meu celular Entendeu? que tá muito cheio. Aham. Então, Deu. eu já falei isso uma outra vez, né? Que eu descobri uma nova família de parentesco paterno e o pai, inclusive, o ano passado. E a Nanda, dentro desse turbilhão todo que foi para mim esse momento, ela foi um presente, assim. Eu ganhei um presente disso tudo, sabe? Para ela, para mim, ela é um presente. Ela é uma pessoa que tá muito. Parou? Não, foi antes. Ah, tá. Travou ou não? Para mim, não, né? Para ti, não, né, Jerusa? Não. Então, assim, uma Agora não. pessoa que iluminar minha vida, acrescentar, e eu estou muito grata por isso, assim. Uma Deixa eu só lição. falar. Ah, tá. Desculpa, fala. Pode falar, Não, fala. pode falar. Não, eu queria A falar pergunta, que eu acho que travou para eles. Vai- quando a gente surgiu. Tá travado? Deu? Deu, Gabriela? Agora tá bom, eles falaram. Quando surgiu essa questão de a gente fazer essa live de perguntas, né? O meu filho, ele disse assim para mim, o Conrado, que tem 13 anos, ele disse assim, mãe, eu vou lá no Papo de Comadre e vou fazer a seguinte pergunta. Por que que tu fala as coisas lá no Papo de Comadre e tu age diferente? E tu não faz o que tu fala? Aí eu disse assim, ó, eu assim, meu Deus. Aí eu disse assim, ó, meu Deus, eu assim, Conrado, é que assim, ó, eu não estou lá no Papo de Comadre, é que isso tem que ser bem claro para todo mundo que conhece a gente, que convive, né? Outro dia também recebi uma outra dessa, uma barretada dessa. Eu não tô lá no Papo de Comadre passando ensinamento para ninguém. Eu disse, eu não estou lá passando ensinamento para ninguém, eu estou lá e falo sempre que eu estou em fase de aprendizado também, que eu estou em fase de crescimento, que eu estou em fase de também buscar melhorar. E a gente está lá trocando experiências. Eu estou lá trocando experiências com elas, falando das minhas experiências e ouvindo e a gente formando essa rede, né, essa corrente para Uhum, todo mundo se ajudar, porque juntos é mais fácil do que sozinho, né? verdade. Então, eles têm essa concepção que eu sou um ser humano, gente. Eu erro, eu sou cheia de defeitos, né? Então, eu não estou aqui para dar receita de como, né? Ah, que eu sou assim, porque vocês também têm que ser. Não, eu estou aqui aprendendo. A gente fala isso o tempo todo, né, Gabriela? A gente está em constante aprendizado. Às vezes, a gente conversando, eu e a Gabriela, a gente fica assim, ai meu Deus, vamos praticar aquilo que a gente falou, Jerusa, vamos falar, vamos praticar internamente, assim, não, Zay, a gente sabe aquela fala que a gente teve sobre autoestima, não, não, vamos trabalhar nossa autoestima, porque a gente também às vezes se vê com a autoestima lá embaixo, às vezes a gente também se vê com problema no relacionamento, a gente também se vê com essas dificuldades, essas questões que a gente traz para as lives, né? Nossa vida não é perfeita, a gente não é perfeita. É verdade. Eu mandei Tem um oi outra pro pergunta. Elcio, marido da Alexandra, que tá aí também, o Robson, a Mireia. O Robson é o marido da Mireia. Só dá um oi. Quem entrou depois também que eu não vi, desculpa. É que se eu mexo ali nas letrinhas, gente, daí depois eu não consigo voltar. Eu sou uma coisa para mexer no Instagram. Fala aí, Gabriela. A próxima pergunta. Uma lição que você aprendeu com a vida. Então, uma lição que eu aprendi com a vida é que a gente não tem controle de nada ou de quase nada.
Então, a perda, né, de uma pessoa querida me fez refletir profundamente muita coisa da minha vida. E entender que a gente está aqui por passagem, sabe? Entender que a gente está aqui e a vida é muito curta, a vida é muito rápida e a gente precisa viver e ser feliz. Porque uma certeza que a gente tem na vida é essa, que um dia a gente não vai mais existir aqui, fisicamente, né? Enfim. Então, para mim, a maior lição que eu tive na vida foi me entender a partir do momento de luto e de tristeza que eu não tenho controle de muita coisa, de quase nada. Então, que eu preciso seguir da melhor maneira que for possível. Eu já faz muito tempo, né? Eu até tenho medo disso, eu sempre comento com a minha irmã que faz muito tempo que eu não passo por essas questões assim na família, né? Na minha família. Já perdi pessoas, mas assim, diretamente familiar meu, assim, faz muito tempo que eu não perco ninguém. Então, essa questão da morte, para mim, não é algo que ainda Não, mas trouxe alguma. qual é a lição que tu aprendeu na vida? Sim, eu entendi. Ah, tá. Então, para mim, que Eu tu achei que falou tinha da morte, esquecido a né? pergunta. Tá. Não, não. É que tu Ah, falou da entendi. morte. Então, para mim, assim, o maior aprendizado da vida foi a minha dureza, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dura, que eu sempre achei que eu tivesse que levar a sério aquilo, o que eu disse, tipo, se eu deixei de falar com alguém, eu não falo mais com aquela pessoa, a gente se magoou, a gente, né, se distanciou, e eu achava que eu tinha que levar aquilo a ferro e fogo, fazer a minha palavra valer. Não, eu não vou mais falar com ela. Exemplo, não falava com outras pessoas também, me desentendia. E hoje eu estou buscando, assim, me desprender disso, Uhum. me desprender disso. Então, eu falei para a Gabriela, eu ando assim muito emocionada realmente, porque eu tô conseguindo enxergar as coisas mais simples da vida, sabe? Ver que a Uhum. vida pode ser tão bela e a gente tornava as coisas tão difíceis, tão duras, com essas atitudes que não nos levam a nada. Nessa fase agora, por exemplo, desse vírus, né, que a gente está cometido, tantas Sim. pessoas que estavam bem, com saúde, perderam sua vida, estão adoentadas, a gente com medo de pegar o vírus, né? Todo mundo se protegendo. Então a gente para pensar que a nossa vida é tão breve, né? É tão curta e não vale a pena a gente se apegar a essas bobagens que não nos levam a nada. Então, assim, ó, eu quando penso muito nessa leveza, eu penso sempre na palavra gratidão, que é uma palavra que eu tenho tentado trazer para o meu dia a dia sempre, sabe? A gente tem que sempre buscar ser grato, grato a tudo, grato. E eu Uhum. me lembro de um livro que eu li na adolescência, que é o livro Poliana Moça, e ela falava muito não da gratidão, mas ela falava do jogo do contente. Mesmo diante de situações ruins, a gente tem que sempre buscar algo positivo. Uhum. Tu sofreu um acidente de carro, meu Deus, quebrou o carro todo, mas graças a Deus o carro foi, mas a vida foi preservada. A gente tem que estar sempre trazendo algo. Bati o carro, mas que bom, ficou todo mundo vivo. Ai, machuquei meu pé. Ai, graças a Deus, pelo menos, né? Daqui a pouco eu me recupero, vai ficar tudo bem. Tem gente que não tem pé, tem gente que tem coisas piores na vida, né? Então é Exatamente. isso que eu tento trazer para minha vida. Sim. A Grazi tá aí ainda? A Grazi, para mim, assim, é um exemplo de força, sabe? De mulher forte, assim, também, que passou por dificuldades e tá conseguindo, assim, superar e dar a volta por cima. Quero mandar um beijo também pro filho dela, que faz aniversário, Cauã, Na né? Que verdade, ele é um Augusto. menino especial, muito carinhoso, uma criança, uma adolescente, assim, sem igual. Parabéns pro Cauã. Um beijo para todo mundo aí. A próxima pergunta, gente, é o que você Uma gosta de Tá. É. fazer para relaxar, tá? Então, eu vou falar de mim, depois de Jerusa falar dela. Eu, eu, eu gosto de ter sempre algo para ser minha válvula de escape, né? E a dança, para mim, é uma válvula de escape muito boa, que me deixa muito bem. Tanto aqui em casa como numa academia. E hoje, assim, ó, uma coisa que eu aprendi que eu achava que não era capaz era fazer meditação.
porque eu não tinha paciência. Eu tentava fazer aula de yoga, eu me mexia toda, me dava uma agonia, me dava um monte de. Parecia assim, ó, que o meu corpo estava cheio de bichinho me mexendo, que cheio de formigueiro em mim, um formigueiro para que eu não conseguia me concentrar. Então, eu comecei a fazer reiki e hoje eu consigo, assim, ó, meditar 5 minutos no máximo, né? É, e aí eu gosto também de fazer reiki com a Mi Nunes, que a gente já falou dela aqui. Gosto de fazer massagem, que é junto com reiki, né? Que é um complemento. Então, isso é o que eu faço para relaxar, gente. Assim, porque eu tenho uma vida bem agitada, né? A Jerusa sabe. Então, tem alguns momentos que a gente precisa relaxar. Ler um livro me relaxa, deitar numa rede me relaxa também. Uhum. Eu gosto de fazer tudo isso aí que tu falasse. Terapia, massagem, faço também, mas no momento, o que eu vou falar que eu gosto de fazer para relaxar, em primeiro lugar, é nada, às vezes. Fazer nada me relaxa. Às vezes eu me dou o direito de não fazer nada. E Hum. também, e também, eu gosto bastante de relaxar estando entre amigos, tomando uma Ah, cervejinha, verdade, saindo também. para um barzinho, dançando, escutando um pagodinho, que tá me fazendo muita falta. Eu também, hoje ainda falei para minha irmã, eu ando perdendo tanto tempo, gente. Eu bato fotos, adoro bater foto minha, fico batendo foto e me namorando nas fotos. Eu adoro fazer isso. Eu tô no momento assim, me namorando, sabe? Ah, tô cheia de imperfeições. Ai, tem a minha olheira que eu não gosto, que me incomoda, mas é o que eu tenho para hoje. Ah, às vezes eu tenho, tem tanta coisa para fazer, unha para fazer, né? Queria emagrecer um pouquinho mais, mas mesmo assim eu tô numa fase me namorando e isso me relaxa tanto, bater foto, depois eu fico ali olhando as minhas fotos e olho minha galeria, posto foto na internet, nas redes sociais, na internet, no Face, no Instagram, depois eu volto lá nas minhas próprias publicações e fico olhando. Tô bem assim comigo mesma. E isso é tão bom, gente. Eu acho que a gente É, deveria praticar mais isso. né? Se namorar. Se A Karina namorar. botou ali que gosta de fazer faxina Hum, para relaxar. É uma tem gente que dica, gosta. uma opção. Tem outra pergunta, gente, que foi, que tal falar sobre relacionamentos? É, nós já falamos numa live sobre relacionamentos, que tivemos uma convidada especial, que foi a Michelle, né? E foi muito legal essa live. Ela está disponível no YouTube. Pode ser que depois a gente consiga fazer outra sobre relacionamentos, mas por enquanto já tem essa live disponível no YouTube. Quem quiser acessar, depois a gente passa o link, tá? É Papo de Comadre também no YouTube. Olha só, Quer só falar? deixa eu falar, elas estão botando ali, eu tô achando muito engraçado. Eu acho engraçado que elas conversam entre si ali nas conversas e elas estão Sim. falando ali que eu tô me achando, que eu tô linda. Gente, eu me curto e quando eu vejo outra pessoa se curtindo também, postando fotos suas, eu adoro também estar comentando. Fico feliz quando eu vejo que alguém também está se curtindo, sabe? Isso é muito bom, a gente deveria fazer muito isso. Defeitos todo mundo tem, mas vamos nos amar do jeito que a gente é, com as suas imperfeições ou não. Passa um batonzinho, passa um rímelzinho, ou às vezes eu posto foto mesmo do jeito que eu acordo, sem nada, sem Não, maquiagem, e vamos embora. eu acho o máximo. Ah, eu vou colocar na bio, tá certo. Obrigada pela dica, Ana. Eu acho o máximo que a Jerusa tá no momento bem se amando mesmo. Isso é muito legal, porque é uma evolução, né? E ela, Uhum. inclusive, se escuta, todos os áudios que ela manda, ela se ouve. Ela esquece de ouvir os meus, porque às vezes tá ali ainda cinza, não tá azulzinho. Mas os dela, com certeza, ela ouviu antes. Porque ela é dessas, né, Eu Jerusa? Outra Ah, é pergunta. vídeo de cara inchada. É verdade. Gente, quando eu faço aqueles vídeos lá para botar no Papo de Comadre, geralmente é de manhã cedo. Eu digo, Gabriela, amanhã de manhã cedo eu vou acordar para fazer vídeo. Gente, quando eu acordo, meu olho parece assim que eu levei 2 socos, um em cada olho. E eu faço vídeo assim mesmo, com a cara inchada. Tô nem aí. Sem maquiagem, sem nada. É o que eu sou assim. É. Tá, vamos para a próxima pergunta. Seu maior medo já se tornou realidade? Então,
Quando eu fui pensar nessa pergunta, eu lembrei de um site que é www.osegredo.com. E eu lembrei que tinha uma reportagem ali sobre o medo. E ali dizia o seguinte: 90% dos nossos medos, eles não se concretizam, eles não acontecem de fato na vida real. São fantasias que a gente cria e que nos impedem de muita coisa e que, na verdade, só 10% deles se concretizam. E olha quanta coisa a gente coloca na nossa cabeça, né? Então, alguns medos meus já aconteceram, né? Muitos a gente tem medo, mas não se concretiza, a gente só se tortura. Mas assim, não sei se algum específico, né? Eu acho que medo de perder alguém, talvez, né? Boa noite, Esse é o Roseli, meu tudo medo. bem? Seja bem-vinda. Esse é o meu medo, perder alguém, como eu acabei de falar ali, faz muito tempo que eu não perco ninguém da minha família, assim, sabe? Então esse é o medo que me assombra, e a gente nunca vai estar preparado para perder alguém, né? Então esse medo eu vou ter que enfrentar o dia que tiver que acontecer esse fato, né? Mas no Uhum. momento é o medo que eu tenho. Acho que é o medo de todo mundo, né? Perder alguém. Tá, ó, a próxima pergunta. O que é pior, falhar ou tentar? Então, para mim, para mim, melhor é tentar sempre, né? Falhar é pior do que tentar, né? Essa pergunta eu acho que veio da Marilu. E aí eu fiquei É, pensando, né? Para mim, assim, ó, gente, por mais medos que eu tenha, que eu tive na vida de muita coisa, eu sempre fui, mesmo com medo, sabe? Então, acho que o ir, para mim, não é um problema de eu falhar, eu vou tentar. O meu maior problema, às vezes, é com o outro, que às vezes eu permito que o outro me tire meu brilho, tente me derrubar, sabe? Acho que é mais nesse sentido. Então, falhar, a gente pode falhar várias vezes na vida, a gente falha todos os dias, né? Tem uma música do MC, não, do Emicida? Não, do Projota com a Negra Lee, que fala: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Acho que a gente precisa tentar. Falhar, a gente vai falhar como seres humanos. a gente já falou em outros momentos aqui também, né? A gente já deu exemplos de eu, por exemplo, eu sempre tento encarar as situações mesmo com medo. Se é algo que me desafia, que me amedronta, algo que vai me tirar da minha zona de conforto, né? Quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente gera um medo. Eu procuro ir mesmo com medo, né? Vou com medo, mas vou. Se não der certo, pelo menos eu não vou me arrepender de não ter tentado, porque eu acho que é o pior sentimento tu ficar naquele assim, e se eu tivesse feito, como é que teria sido, como poderia ter, como é que teria sido essa experiência se eu tivesse feito? Tu nunca vai saber, porque tu não tentou. E tu tentou e falhou, tu vai poder dali tirar algum ensinamento. Olha, eu deveria ter feito diferente, da próxima vez aquilo tem que servir de aprendizado. A gente às vezes comete erros, muitas vezes não dá para voltar atrás depois do erro feito, né? Mas serve de crescimento, serve de aprendizado. A gente Uhum. vê com aquele erro situações que numa próxima vez a gente pode tentar fazer diferente. Então, eu acho que é muito válido a gente sempre tentar. Eu acho que a gente nunca deve se permitir não tentar, né? Nunca deve se permitir não tentar. Vai com medo, mas vai. Se não der certo, da próxima vez tu não faz daquele jeito, faz de outro. Exatamente. Outra pergunta é: em que o pensamento positivo pode mudar a sua vida? Essa questão do pensamento positivo a gente já falou em algumas lives, né? Então, assim, ó, eu quando li o livro O Segredo, para mim, assim, ele foi transformador na minha vida de verdade. Também eu li no momento que eu precisava e ali vai falar da lei da atração, né? Quando a gente pensa positivo, quando a gente pensa naquilo ali de forma positiva, a gente vai atrair o positivo, né? O livro ele diz isso.
o poder do pensamento positivo, o que que ele pode mudar na minha vida? Ele mudou muita coisa a partir do momento que eu consegui mentalizar e pensar positivamente naquilo e tirar um pouco os pensamentos negativos, porque quando a gente tira um pouco os pensamentos negativos, a gente tira até um pouco da nossa ansiedade, né? Nós somos muito ansiosos, é um mundo, até Augusto Cury, estou lendo um livro dele, mandei para a Jerusa hoje sobre ansiedade, e eu sempre falo, o mal do século é a depressão. Para ele, não, para ele é a ansiedade. Então, a ansiedade, Uhum. ela vem de muitos pensamentos negativos, muito pensamento acelerado, muitos pensamentos, na verdade, ao mesmo tempo. Então, para mim, o pensamento positivo, ele é transformador na minha vida e ele traz a lei da atração. E isso pode ser, gente, qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, a fé. A fé é algo muito forte. Se tu tens fé naquilo, se tu acredita naquilo, com certeza isso vai transformar a tua vida. Isso vai transformar, vai te fazer acreditar em algo que tu queres e de forma positiva. Então, para mim, Uhum. é isso. E essa questão da atração, né? Eu também leio bastante sobre isso e acredito muito. Esses dias eu estava lendo, inclusive no livro, né, Como Levar a Vida Mais Leve, eles também falam que a nossa vida, tudo que acontece com a gente é uma projeção da nossa mente. Tudo de bom e de ruim que acontece com a gente é uma projeção da nossa mente. Então, tudo que a gente vive, o que a gente é, as coisas que a gente tem, tudo foi o que a nossa mente projetou. Então, a nossa mente ela é muito poderosa. Então, a gente tem que trabalhar, exercitar esse pensamento positivo. Porque se a gente pensar positivo, a gente só vai atrair coisas boas pra gente, né? Só positividade. Então, isso é uma questão de mudança de hábito e de limpar o lixo mental, né? Como a gente falou na live passada. Limpar a nossa mente, porque a gente, muitas vezes, consegue sempre pensar primeiro no negativo e não pensa no positivo. E a gente, pensando positivo, a gente vai estar atraindo coisas positivas. Porque quantas vezes tu pensa numa coisa e daqui a pouco tu vai ver aquilo se concretizou. Meu Deus, eu tava, às vezes, até assim, ó. Eu sempre pensava muito assim, quando eu tava andando com o carro com o documento atrasado. Aí eu pensava, ai, meu Deus, se a polícia me para, se a polícia me para. Aí cada vez que eu vi uma polícia, eu ficava com medo. Aí cada vez, sabe? E de tanto tu pensar aquilo, tu acaba atraindo. Daqui a pouco tu vê, tu tá parando numa blitz, a polícia te parando. E aí, Uhum. quando eu pensava nessa blitz, eu tentava mudar o meu pensamento. Não, não, não. Eu não vou ser parada por nenhum policial, eu não vou ser parada numa blitz, vai dar tudo certo. E eu nunca parei numa blitz, graças a Deus, com o documento atrasado. Mas uma vez eu já andei quase um ano com o documento atrasado. E ainda sem a carteira de motorista atrasada também. Não fui parada em nenhuma blitz, mas se a gente pensa, é certo, a gente atrai. A gente atrai, a nossa mente atrai aquilo que a gente projeta. Nossa mente não, a nossa vida projeta aquilo que a nossa mente pensa. Verdade. Eu também, eu lembrei agora do exemplo da Jerusa, eu ia para o trabalho e antes nós não tínhamos garagem e eu ficava procurando vaga horas e horas. Depois que eu comecei a ler o livro, eu comecei a mentalizar a vaga. Eu saía de casa mentalizando uma vaga para mim e não era qualquer vaga, gente, porque para eu entrar, fazer baliza ou para eu me enfiar em qualquer vaguinha não dava. Tinha que ser uma vaga assim, ó, entrou o carro e ali ficou, sabe? E eu ia mentalizando de casa até o centro e eu achava vaga. Então, Eu são nessas faço isso. pequenas coisinhas, que a gente vai vendo como isso é verdadeiro, assim. Eu acredito nisso, né? Então, tentem praticar isso até para vocês fazerem um teste para ver se vai dar certo mesmo, né? E o Aí elas estão autor, falando, ai, que exemplo que eu dei. Eu dei um exemplo, eu sou gente da vida real, eu andava com um documento atrasado, né? Fala, Gabriela. então, assim, o autor, ele fala de coisas até grandiosas, assim, sabe? Se tu queres, sei lá, comprar uma casa de 1 milhão, então tu vais colocar a foto daquela casa de 1 milhão de reais ali no teu celular, na tela do teu celular, grudado no teu guarda-roupa, que tu possa ver todos os dias, mentalizar, colocar o valor, sabe? E tem até um documentário no YouTube de relatos de pessoas reais, bem-sucedidas, que acabaram concretizando a partir da lei da atração.
Uhum. Outra pergunta. Agora as perguntas elas são mais em relação ao papo de comadre, essa parte, esse bloco de perguntas, né? A primeira pergunta é em que lugar vocês tiveram a ideia de criar o papo de comadre? Eu não lembro do lugar específico, mas eu e a Jerusa, a gente sempre conversou muito sobre várias coisas do cotidiano, muito, muito mesmo. E aí eu falei para Jerusa, Jerusa, vamos fazer, concretizar isso, quem sabe a gente faz um canal no YouTube, senta, faz tipo o saia justa, traz convidados, porque a gente vai chegando em conclusões que eu vou confortando ela, ela vai me confortando, a gente vai se construindo ali a partir daquelas conversas, e foram conversas no momento de muita dor também, da Jerusa, né, Jerusa? Sim. Foi aí E na tua conversa casa, né? isso. Ah, é verdade. Aí a gente tá, mas nada foi feito. Depois a gente, eu fiquei, quem sabe, aí a Jerusa, vamos pensar no nome, é a Jerusa que finalizou com papo de comadre. A gente pensou, não sei o que, comadre, não sei o quê, e a Jerusa, papo de comadre. E fechou. Tá tudo certo aí? Eu tô falhando ou não? Não, para A mim não. comadre. Tá, então tá bom. Então, acho que. E aí a gente resolveu expandir, né, essas nossas conversas, essas nossas conclusões sobre a gente, sobre a vida, sobre as coisas, para outras pessoas. É, essa ideia surgiu na casa da Gabriela, porque eu gosto bastante de frequentar a casa dela. Agora não estou indo, né? E a gente sempre teve uns assuntos, papos muito maduros até, né, Gabriela? Diante de todas as situações, conversando sobre livros que a gente tinha lido, fazendo resenha de livro. E a Gabriela sempre, daquele jeito dela, que vocês já estão conhecendo, sempre faz um embasamento. Segundo o autor, segundo a música, ela traz sempre um embasamento teórico. Eu digo, meu Deus, Gabriela, como é que tu consegue? Eu leio um livro, daqui a pouco eu já estou esquecendo o nome do autor do livro. Eu leio um livro, daqui a pouco, se demora muito eu dar continuidade ao livro, eu tenho que voltar porque eu já esqueci das primeiras páginas. E a Gabriela, não, ela está sempre assim, a gente conversa sobre tudo e ela sempre tem um embasamento para aquilo. Então, nessas nossas conversas, que eram tão legais, que eram tão produtivas, a gente achou que seria muito legal expandir e compartilhar com as pessoas, porque são assuntos e de é, e questões que todo mundo tem. A gente está todo mundo em busca, né, de algo na vida, de se transformar, em busca de, tem um problema, dificuldade de relacionamento, todo mundo tem, eu tenho, a Gabriela tem. Então, a gente procurou trazer para o Papo de Comadre essas nossas questões, tanto que a gente está aqui, dá exemplos e fala a realidade. Porque eu um dia tal, aí a Gabriela fala, eu também um dia tal, trazer para o nosso papo aqui as nossas situações, as nossas mazelas também, né? Mostrar que a gente não é perfeita. E essa foi a nossa intenção com o Papo de Comadre. Eu sempre gostei muito de dar nome às coisas. Se eu pudesse, eu teria vários filhos só para poder dar nome. Que eu adoro dar nome. Sério, E eu nomes adoro dar diferentes. nome. E nomes diferentes, Quando não são comuns. nomes diferentes, Mas isso Aí lá também é em casa. engraçado, porque o teu nome da Marilu também são nomes diferentes. Aí já vem uma herança, né? Então, sempre quando tinha cachorro, meu pai volta e meia aparecia com cachorro. Eu gostava não do cachorro em si. Eu queria era eu dar o nome pro cachorro. Então, eu dei o nome pro Papo de Comadre e acho que eu sou bem feliz com esse nome Papo de Comadre. Eu adoro. É um Uhum. nome que eu gosto. E a gente já se questionou sobre em relação ao nome. E assim, nossas conversas são sempre muito profundas. Às vezes eu tocava na ferida da Jerusa, falava que ela estava errada, às vezes, né? E aí ela às vezes, hoje eu tô péssima, meu Deus, porque a gente acaba descortinando, né? Uma para outra, e o que a gente não consegue ver e que o outro consegue, né? Uhum. Então, outra pergunta. Vocês estudam para as lives? Sim, né? Eu posso falar até por mim e pela Jerusa. Sempre, mas Jerusa vai falar também. A gente conversa sobre os temas, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente sempre vem preparada. As duas primeiras lives nós fizemos de No brincadeira, susto. né? E No a primeira susto. live nós no susto, mas a segunda live
Também por brincadeira, brincadeira entre aspas, falamos coisas sérias, mas nada assim preparado, foi o que veio na mente. Tá até no YouTube, todas as lives, depois eu vou botar na bio ali para vocês. Mas a gente estuda sim. A Gabriela, ela é muito assim, corajosa, desafiadora. A vida dela é um constante desafio. Ela sempre se joga nas situações. Eu já sou mais pé no chão, medrosa. Então, quando a gente começou, surgiu a ideia: como é que vai ser o papo de comadre? Não, a gente se imaginou, tipo saia justa mesmo, sentada em duas poltrona e filmando o nosso papo. A gente não conseguiu trazer nesse formato ainda, mas temos essa pretensão. E, e aí o Papo de Comadre estava lá no Instagram e ninguém nem mexia, ninguém tocava, a gente só teve a ideia, criamos, montamos e ficou lá, parado. E aí um dia a Gabriela assim, Jerusa, nós temos 30 seguidores no Papo de Comadre, mas nenhuma daquelas pessoas a gente conhecia. Eu não tinha coragem de falar pra ninguém do Papo de Comadre, tinha vergonha, porque tipo assim, ai meu Deus, que vergonha, né? Aquela coisa assim, ai gente, vergonha não do negócio, mas vergonha de me expor, assim. E aí um dia eu tava na casa da Gabriela, de repente a Gabriela, assim, as duas deitadas na cama dela, sentadas, conversando, a Gabriela liga o celular e ela disse assim, liga o teu também, vamos fazer uma live. Daí eu assim, como live? Do nada. Daí começamos, não sabíamos nem o que falar. E aí, de repente, eu fui vendo as pessoas entrando, assim, meu Deus! Aí ia vendo assim, e aí eu só cutucava a Gabriela, Gabriela, fulano entrou, Beltrano entrou, e foi assim, ó, falamos uns 10 minutinhos, né, Gabriela? E É. depois encerramos. E aí a segunda live a gente estava no Hotel Fazenda e a Uhum. Gabriela assim, Jerusa, depois do jantar a gente vai fazer uma live. E eu assim, estás doida? Daí ela assim, vamos, depois do jantar vamos fazer uma live. Daí eu assim, então tá, mas achei assim aquela coisa, depois do jantar demora, não, até lá eu já enrolo ela, não vou fazer live nenhuma. Fiquei pensando, não vou fazer live nenhuma. E aí terminou o jantar, aí a Gabriela assim, vamos descer. Daí eu assim, ai, Gabriela, será? Eu tô sempre assim, querendo sabotar, sabe? Com medo de me comprometer. Eu tento correr de compromisso às vezes, né? Aquela coisa assim que eu tenho que ter aquele compromisso. Daí a gente foi lá pro saguão lá do hotel, ligamos a câmera e começamos a falar de amor próprio. Só pra minha irmã, a única pessoa assistindo. E a minha irmã lá no quarto do hotel, fazendo perguntas pra gente, pra ver se a gente iria rir. E aí ela fazia pergunta e a gente respondendo. Eu e a Gabriela bem sérias, falando assim, como se estivesse falando para o Brasil inteiro, bem normais, numa live assim para uma pessoa. E aí depois desse dia a gente começou a levar realmente a sério, se preparar, fazer live, fazíamos só os domingos, depois a Gabriela, sempre a Gabriela que vai tendo as ideias e eu vou me jogando na dela. Não, Jerusa, vamos fazer na quinta e no domingo. Então tá. Aí teve um dia que eu disse assim: ai, Gabriela, tu acha que precisa fazer live na quinta? Eu acho que só no domingo. Porque cada vez que tinha live, eu ficava assim, ó, desesperada, de nervosa. Meu coração disparava, dava vontade de ir no banheiro. E aí aquilo assim, ai meu Deus do céu, onde é que eu fui me enfiar? Gente, agora não tem mais como voltar atrás. Aí a Gabriela dizia, Jerusalém, se tu não quiser, eu vou arranjar outra comadre. Ela dizia, eu vou arranjar outra Falou. comadre. É Daí eu dizia, verdade. não vai. Eu dizia, não vais arranjar outra comadre. Entende? Foi bem assim, começou assim. Aham. Ô, Jerusa, a gente só vai acelerar um Pô, pouquinho eu sou porque aquela que vou com medo e tô aqui. Tô aqui, Tati, enfrentei meu medo. Mas às vezes eu preciso de alguém assim, ó, para me puxar. que bom que a Jerusa, né, vai, né? Mesmo com medo, ela vai. Vou dando as ideias ali, e ela vai. Às vezes, eu também preciso disso, né? Eu preciso que alguém venha comigo. E assim, qual é o objetivo ou visão de vocês com o Papo de Comadre, tá? Vou falar bem sucintamente. É, Na verdade, assim, a gente quer. A intenção que a gente tem, sabe, é de levar conhecimento para vocês do que a gente estuda, sabe, do que a gente tem sede de aprender, levar essas nossas conversas, como a gente já falou. A gente tem a intenção de fazer essa troca, sabe, de estar em constante transformação e melhorar o que a gente acha que não é legal na gente. E isso pode ser interessante para vocês também. Então a gente tá, o papo de comadre ele vai nesse sentido, assim, para mim, É. eu prazeroso E também. eu e a Gabriela, por conta disso, a gente praticamente se fala todos os dias pelo WhatsApp, videochamada. É,
ela vai mostrando o que ela já pontuou, eu vou mostrando o que eu já pontuei para ela. Ah, Gabriela, vamos falar disso, falar daquilo outro, a gente vai anotando, a gente tem que realmente estudar e nesse estudo a gente aprende muito mais do que vocês possam imaginar que a gente está tentando levar para vocês. Quem aprende muito somos nós também, né? E até hoje meu filho falou assim para mim, ué mãe, não vais te preparar para a live hoje? Porque eu estava bem de boa, bem tranquila, daí eu disse, não, hoje a gente só vai responder perguntas. E aí ele fez um comentário que eu achei engraçado, ele assim, já perdi até a minha mãe pro papo de comadre. Porque agora é como se, ainda mais que a gente está nessa quarentena, não, né, não sai para trabalhar, eu tô sem trabalhar, né, porque por causa da quarentena. E aí acaba que eu fico bastante em função disso, de estar lendo e de estar falando com a Gabriela. Então eles acham, até a minha sobrinha Pietra, quando eu estou conversando com a minha irmã e eu falo alguma coisa, a Pietra já diz assim, ai, Dinda, já sei, tu vais falar isso no papo de comadre. Eu disse, ai, Pi, também não é assim, né? Porque eles acham que agora tudo gira em torno do papo de comadre, sabe? É Mas a verdade. gente, eu me entrego também, né? Quando a gente entra em algo que nos dá prazer, a gente se entrega com intensidade. Então, isso toma bastante do nosso tempo também, né? Uhum. As pessoas próximas incentivam vocês sobre o papo de comadre? Eu, para mim, sim. Tenho várias parentes, várias amigas que são seguidoras, que compartilham, que curtem, sabe? Muita gente aqui são parentes, são amigas e gente também que são simpatizantes, mas a gente tem esse apoio porque começou mais assim, de uma forma avassaladora, assim, de a gente ter esse afinco de estar sempre com vocês, porque a gente viu o apoio de vocês, né? Vocês que até da própria família, os próprios amigos, acreditando nessa nossa ideia, né? Comprando de alguma forma o papo de comadre, né? Como algo que está sendo interessante. Então, acho que para mim tem muito apoio, assim. Perdi minha amiga. Não, e assim, ó. Não, gente, por enquanto tá todo mundo na quarentena. Gente, todo mundo se perdeu. Todo mundo se perdeu. Daqui a pouco volta tudo, Alexandra. Assim, ó. Não, mas é que meu filho é ciumento, tá? Meus filhos são ciumentos. Então ele quer atenção só pra ele, 100%. Mas eu dou atenção também. Mas assim, gente, o que é mais prazeroso, assim, também com essa nossa ideia, com esse nosso papo de comadre, é gerar essa identidade, né? Essa identificação, porque é tão reconfortante quando tu tá passando por alguma situação e tu vê que aquilo que tu passa não é só tu que passa, tem outra pessoa também que vive aquilo. Então aí tu se sente até mais forte, né? Tu se sente até mais capaz de enfrentar quando tu vê que não é algo só teu. Então, aqui eu acho que gera muito essa identidade, né? Das situações que a gente compartilha com vocês, que a gente dá de exemplo aqui para vocês. Eu acho que ver em vocês e vocês ver na gente essa identidade, eu acho que isso é muito legal. E essa troca de experiência, né? A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, porque por mais que a gente esteja aqui falando, vocês nos vendo e a gente não vendo vocês, há uma troca. Mesmo Uhum. que a gente não consiga ver vocês, há uma troca. Ou lá no próprio Instagram, no feed, ou pelos comentários que vocês vão colocando, pelo que a gente recebe de retorno das pessoas que a gente tem contato, né? Então, existe essa troca. Uhum. Eu vou só dar uma acelerada aqui. Por que que a gente não fez o grupo do WhatsApp do Papo de Comadre? Eu e a Jeru, a gente já conversou com isso. Surgiu a ideia numa das lives para que a gente fizesse um WhatsApp, né? E a festa. Isso a gente está estudando bastante ainda. A gente quer fazer, mas não vai ser agora, porque agora a gente está com muita coisa. O Papo de Comadre demanda muito tempo também. A gente grava vídeos, aí não dá certo, a gente grava de novo. Então, a gente não está conseguindo, nesse momento, gerir também um grupo do WhatsApp, mas mais tarde, com certeza, a gente pode estar fazendo isso. Um beijo para a Ô, Nilvana, que Gabi, entrou também. oi. Ó, eu vou pular ali para outra folha, Gabriela. Qual for. Tá, só assim, ó, vocês leem os comentários, a gente lê todos os comentários É depois, isso que eu ia conversa. falar. Ah, desculpa. Pensei que tu ias pular É, para as outras, do outro bloco. Ah, tá, não, vai lá. daqui das nossas perguntas. Se a gente lê todos os comentários,
A gente lê sim todos os comentários que vocês vão colocando, só que nem sempre a gente consegue já dar esse retorno no momento da live, porque às vezes é a Gabriela que está falando, aí não tem como ela parar para não perder a linha de pensamento, e aí eu também tenho muita dificuldade depois de voltar ali e enxergar essas letrinhas branquinhas, que é o fundo da tela já é claro, eu tenho uma dificuldade para enxergar, mas a gente lê tudo sim. E o que vocês colocam é sempre muito importante, a gente depois vai lendo e vai vendo porque, né, o que vocês estão pensando, o que vocês estão trazendo, a gente dá bastante significado e importância para o que vocês colocam. E como vocês escolhem os temas? Nós escolhemos os temas, geralmente, por aquilo que a gente conversa, que a gente já falou 1000 vezes aqui, que a gente conversa bastante. Então, de acordo com... Geralmente, na semana a gente tem conversado muito sobre autoestima, que eu tô com problema no relacionamento, ou então, quando a gente pede sugestão para as seguidoras também colocam sugestões de temas, que já tivemos vários temas de live com sugestão de seguidoras, mas geralmente são questões nossas, de bate-papo meio da Gabriela, que são realmente os assuntos que a gente conversa bastante, ou que a gente já conversou bastante, e o que a gente vem lendo, né? Os assuntos que a gente lê, que a gente dialoga, os livros que a Gabriela lê, os livros que eu leio. Então, são os assuntos dos nossos papos de comadre mesmo, entende? Que a gente até já falou num outro momento que nós não somos comadres de verdade, né? Que a Gabriela sempre me chamava de comadre. E então, por isso, veio Não, essa questão. eu sou madrinha sócio-afetiva do teu filho. Isso, Ele me verdade. tem como madrinha sócio-afetiva. Agora, O marido dela é padrinho do meu filho e ela não é madrinha dos meus filhos, entendeu? E aí ela é madrinha de coração. E aí a gente se chama de comadre, né? e assim, depois eu falo sobre a questão de ser comadre. Tá. Como você aplica a autoestima no seu dia a dia? Então, eu tô muito nessa fase agora dessa questão da autoestima. Isso não vem assim do nada, né? Não, meninas, vocês têm que trabalhar a autoestima. Não, não é, é difícil, sabe? É algo que vai brotando. Então, eu tô nesse momento de me namorar, como eu falei no início da live, sabe? Eu acho que a gente tem que se namorar, se olhar no espelho. Eu tô aqui, ó, na minha frente tem um espelho, volta e meia eu dou uma disfarçada, dou uma olhada, sabe? Então esse negócio de se namorar é muito bom, gente, porque quando tu se sente bem, é algo que vem de dentro para fora, sabe? Então isso reverbera, as pessoas acabam sentindo, acaba atraindo isso e vai atraindo coisas boas para tua vida, porque quando tu tá bem, tudo vai ficando bem ao teu redor, né? Então, eu procuro trabalhar minha autoestima desse jeito, batendo foto, postando nas redes sociais, escrevendo um texto que eu identifico com aquele momento da foto, me namorando nas minhas postagens, bato foto, fico lá na minha galeria olhando minhas fotos. Mas autoestima não é só isso, né? Não é só beleza. Autoestima é muito mais que isso, né? Mas é uma das coisas que eu pratico. Eu, em relação à autoestima, eu tô tentando ser mais positiva, né? Mais otimista. Às vezes eu começo a lembrar de coisas legais, tirar uma foto, colocar com uma música, sabe? Aí as pessoas comentam, isso também melhora a nossa autoestima, né? Quando o outro nos olha com um olhar de elogio, um olhar interessante, assim, de que, nossa, que bonita foto, top, linda, sei lá. Isso também faz com que a gente fique melhor. Até no momento que a gente tá muito mal, sabe? Se a gente coloca, tá. Eu sei, já vai cair aqui, né, gente? Então, assim, eu acho que a gente vai finalizar. Faltaram algumas poucas perguntas, né? A gente, quem sabe, a próxima live a gente responde rapidinho e depois já entra no tema da próxima live. E a gente quer agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. As perguntas foram muito legais. A gente ficou muito feliz. Um beijo para todas. Boa semana e até domingo. Até, gente, bom final... Domingo. Ai, gente, eu tava jurando que hoje era domingo. Gente, bom final de semana para todo mundo. Eu já tô até perdida no tempo, porque todo dia é domingo. Então, assim, ó, valeu pela presença de vocês. Obrigado por quem mandou as perguntas. E a gente se vê no domingo. E a gente se vê sempre. Vão lá na página do Instagram, comentem, curtam os nossos vídeos, as nossas postagens, tá? Vão participar. Beijo. Amamos todas vocês. Valeu pela Tchau, presença, tchau. gente.